Olá, muito boa tarde. Aqui estamos nós para mais um webinar sobre seguros. Hoje o tema é Cyber Risks, que é importante nós sabermos qual é que são, o que é que nós podemos fazer para proteger os nossos negócios relativamente aos crimes cibernéticos. Então, para isso, temos connosco a Célia Rodrigues, que vai mais uma vez nos fazer aqui uma apresentação breve sobre a forma como podemos proteger os nossos negócios destes crimes. De todos aqueles que nos estão a ver, se tiverem alguma questão, por favor interajam, façam questões, porque as vossas questões poderão ser as questões de qualquer outra pessoa que nos possa estar a ver. Por isso, aguardamos e esperamos que interajam connosco. Então, como sabem, eu sou a Cláudia Pereira, da Money and Happiness, uma empresa na área da consultoria financeira, e temos connosco a Célia Rodrigues, da empresa Pedro Custódio Seguros, a quem eu vou passar a palavra para se apresentar. Olá, Cláudia, Célia, mais uma vez, olá. Olá a todos que nos estão a ver e a ouvir, mais uma vez. Obrigada por acederem também a mais este webinar de formação. Espero que fiquem esclarecidos no fim do webinar e que partilhem também as vossas dúvidas. Ora bem, exatamente como a Cláudia acabou por nos introduzir, hoje trago-vos um produto que digamos que é um tema que já nos sentimos um pouco familiarizados. Célia, só um bocadinho, desculpa, porque isto não está aqui a partilhar. Então vamos aguardar um bocadinho. A imagem. Agora sim. Está? Está. Ok. Sim, agora. Ok. Vamos então avançar. Como eu estava a dizer, isto é um tema que realmente estamos já um pouco familiarizados. Porquê? Porque todos os dias, quer através das redes sociais, quer através de sites de notícias ou na televisão, nos temas de informação, nós somos de alguma forma também bombardeados por várias notícias que nos trazem exatamente essa informação. Todos nós pensamos que particularmente estas questões só acontecem ou a grandes empresas ou então a um ou outro particular que de alguma forma, de uma forma negligente ou inocente, acaba por deixar partilhar os seus dados pessoais ou acaba por de alguma forma deixar que tenham acesso aos seus equipamentos informáticos, mas não, realmente não. Estas informações sobre os ataques informáticos, o cybercrime, é realmente uma situação que, neste momento, ocorre a qualquer um. Qualquer um que tenha acesso a um equipamento informático que, obviamente, esteja ligado à internet. E isto são tudo notícias que todos os dias nos chegam com essa mesma informação. Entidades particulares ou mesmo empresas que partilham nas redes sociais e nas notícias que foram alvo de ataques informáticos. Portanto, eu não sei se têm noção, mas hoje em dia cerca de 1/4 das empresas nacionais, ou seja, das empresas em Portugal, são alvo de ataques informáticos. Portanto, isto são informações reais que nós temos hoje em dia. A cada minuto nós temos uma noção de que cerca de 232 computadores são afetados por malware, portanto somos alvos a cada minuto e apenas 30% da estatística que foi feita, apenas 30% das empresas efetivamente têm um plano de resposta a estes ataques informáticos, portanto é uma realidade. E é uma realidade que de alguma forma deixa desprotegida as empresas, principalmente em Portugal. E todos nós temos noção, ou já ouvimos falar, de um ou outro tema, de um ou outro nome que nos vem
de alguma forma dizer o que é que são estes ataques informáticos ou os cyberataques. Todos nós já ouvimos falar de backdoor, ou DOS, ou phishing, portanto, todos nós já ouvimos, ou casualmente em alguma conversa social, ou mesmo até em relação às notícias ou a algum tema informativo, nós temos esta noção que realmente existem vários termos para os cyberataques ou para os ataques informáticos. Nós sabemos que as ameaças informáticas por vezes são invisíveis porque nós não conseguimos ver o ladrão que está por trás da câmara, não é? É diferente, sim, é diferente de um roubo por vezes mais físico, não é? Mas na realidade os ataques informáticos é isso mesmo, o cyberataque é isso mesmo, é um roubo por uma rede, obviamente, que, embora seja invisível, ela é real, Cláudia. Cada vez mais temos tido informação e chegam-nos algumas informações que acaba por ser, que é mesmo uma situação real. Nós temos noção de que um computador comum, de um utilizador comum, de um particular, a cada 10 segundos é alvo de ataque informático. E numa empresa, mesmo com todos os cuidados de antivírus e todas as proteções que algumas empresas poderão ter a nível informático, as empresas, hoje em dia, de 40 em 40 segundos, são alvos de ataques informáticos. Portanto, é uma realidade, embora invisível, é realmente uma realidade. Sim, e hoje em dia ninguém passa sem mexer no computador, não é? Um dia que seja no computador, no telemóvel, o que for. Exatamente, e quando nós falamos... Exatamente, quando nós falamos de equipamentos, falamos de todos os equipamentos informáticos. E as empresas realmente são alvo destes ataques informáticos, destes cyberataques. E muitas vezes nós até pensamos que poderá ser ou alguma negligência, alguma questão de inocência, mas não, na realidade os ataques informáticos estão relacionados com determinadas situações. Eu não sei, Cláudia, se tu já tinhas conhecimento deste tema ou não, mas é interessante. Aquilo que conhecemos mais na gíria acaba por ser o phishing, que é o que muitas das vezes recebemos, e também a nível de bancário, a cada um de nós, muitas das vezes, quando está a aceder ao banco, tem lá essa informação de risco de phishing, que enviam mensagens para nós não ligarmos, que eles não pedem determinados dados, mas aqui alerto que quando nós temos esta informação, já houve alguém que foi alvo deste crime. Ou seja, esta informação acaba por ser sempre posterior a alguém ter sido vítima. Exato. E, portanto, a informação que nós temos, efetivamente, é que nas principais empresas, as situações relacionadas com estes ataques informáticos, cerca de 20% estão relacionados com a ciberextorsão. Portanto, eles enviam informação que de alguma forma fragiliza ou o particular ou a empresa e pedem, obviamente, um contra-reembolso, principalmente monetário, para que a empresa ou particular, no caso de não serem expostas a algumas situações mais sensíveis, ou então na eventualidade até de lhes dar acesso ao seu sistema informático e aos dados ou à informação dos seus clientes. Também temos a pirataria de dados confidenciais. Cerca de 14% destes ataques, as situações relacionadas são efetivamente a pirataria de dados confidenciais. E hoje em dia, devido à questão da proteção de dados, é uma situação muito sensível, das quais as empresas, principalmente as empresas, têm que estar alertadas. Depois temos o acesso também a dados por negligência ou erro dos colaboradores, que isto também é uma realidade, Cláudia. Por vezes existem, ou alguns colaboradores por um erro, por todos nós cometemos erros, obviamente, poderão eventualmente também criar uma situação que proporciona a que a empresa seja alvo destes ataques informáticos. Cerca de 8% dos casos advêm desta situação, estão relacionados com esta questão da negligência ou do erro dos colaboradores. Principalmente agora, Cláudia, alerto esta questão de há um ano para cá, devido à nova vida que nós estamos a sentir, que é praticamente a maior parte dos colaboradores ou das empresas
optam pelo teletrabalho. Portanto, nós estamos a falar de situações que já não é uma fresta da porta que de alguma forma está aberta a que a empresa seja alvo, mas nós estamos a falar de situações em que temos uma porta aberta para que as empresas sejam alvo destes ataques informáticos. É verdade. E depois as falhas de segurança e os acessos não autorizados. Às vezes é tão fácil clicar onde não devemos clicar, abrir o ficheiro que não deveria de ser aberto, ir ao link que não deveria de ser visualizado. Portanto, estamos a falar de 10% dos ataques informáticos advêm normalmente deste tipo de situação, estão relacionadas com este tipo de situação. E eu, particularmente, eu recebo constantemente e-mails com este tipo de pedidos. Já recebi 2 ou 3 associados ao cyberextorsão e já tive alguns também em que solicitam a abertura de um determinado link ou fecheiro e obviamente, como eu não identifico a entidade que me enviou o e-mail, acabo por solicitar então sempre a ajuda do departamento informático para identificar se será ou não um ataque informático ou um malware neste caso, não é? Sim, isso é o procedimento correto, não é? É pedirmos realmente para nos explicarem ou nos esclarecerem se é ou não uma informação fidedigna. Exatamente. Portanto, todos nós estamos sujeitos, como já vimos, a todo este tipo de situações que poderão de alguma forma nos levar a ser alvos dos tais ataques informáticos. Portanto, há aqui uma questão que eu acho que é realmente muito importante e esta sim tem que ser analisada principalmente pelas empresas. Os ataques informáticos são uma realidade, foi aquilo que eu disse há pouco. Portanto, estes ataques afetam as empresas. Aqui a grande questão é saber se a empresa está preparada para defrontar este ataque informático ou se tem ferramentas que a ajudem a resolver esta questão. Porque, como nós vimos, de 40 em 40 segundos as empresas são alvos de ataques informáticos. Portanto, é uma realidade. É uma realidade. Não é? Portanto, quando surge uma ameaça, isto é transversal em qualquer situação na nossa vida, nasce sempre uma proteção ou nasce sempre uma solução. E a solução que nós temos neste momento para vos apresentar é efetivamente o seguro Cyber Risks. Nós ajudamos a fechar a porta aos ataques informáticos. Obviamente, não conseguimos anular os ataques informáticos. Evitá-los não os conseguimos de todo, mas obviamente seremos uma grande ferramenta na ajuda principalmente das empresas, para que elas possam retomar a sua atividade ao estado inicial antes do ataque informático. E exatamente é isso o seguro Cyber Risks. Este seguro é um produto inovador, ele vai garantir a proteção da empresa contra ataques informáticos, que é, obviamente, aquilo que eu disse há pouco, uma realidade frequente neste momento, é uma realidade de 40 em 40 segundos. É garantida uma cobertura completa em caso da ocorrência de um incidente, mas de forma a repor a empresa na situação em que ela se encontrava antes do ataque. Portanto, nós não conseguimos de todo neutralizar as redes que estão por trás de todos os ataques informáticos, mas podemos sim estar ao lado da empresa para resolver, para apoiar, para ajudar, para apresentar uma solução que minimize os danos que advêm dos ataques informáticos. E este seguro é apresentado em 3 componentes muito importantes. Nós falamos de um produto em que tem uma cobertura de seguro, portanto é uma cobertura à base de seguro. Depois, disponibilizamos um serviço de prevenção de riscos, aí ao nível do equipamento informático. E, por último, terá como uma cobertura complementar de serviço de prevenção de riscos com proteção dos dados das empresas. Portanto, é um produto muito completo, muito versátil, que se adapta, obviamente, à empresa, ao automador ou à entidade em questão. Sim, porque aqui também pode ser para particulares, certo? Sim. Não é exclusivamente para empresas. Sim. Aqui neste caso o Cyber Risks apresenta coberturas
como eu disse há pouco, nestas três vertentes, e vamos sim apresentar, então, desmistificar aqui um bocadinho a questão das coberturas, só para tentar dar aqui uma visão mais global do produto. Para percebermos melhor o que é que o seguro engloba e onde é que pode ajudar cada um de nós e as empresas, não é? Sim, exato. Portanto, na questão das coberturas base, nós garantimos uma análise das ligações de IP e das páginas web da empresa e ainda é instalada uma aplicação anti-ransomware, entre outras funcionalidades. Este serviço é prestado pela empresa Lazarus através de uma plataforma online que permite detectar as vulnerabilidades dos equipamentos do cliente e proceder à sua correção. Portanto, antes da subscrição do contrato, também há aqui uma questão que é importante eu dizer, Cláudia. Este produto é apresentado por mais que uma companhia, portanto, a questão da garantia e da prestação de serviços é efetivamente transversal às várias companhias que estão no mercado, aos nossos parceiros, mas esta primeira situação referente à cobertura é fundamental para a subscrição do contrato. Ou seja, nós temos que olhar para a empresa, para os seus equipamentos informáticos, para a sua presença nas redes sociais e nas páginas web. É feita uma análise da vulnerabilidade dos equipamentos do cliente e é então, após essa avaliação e após essa análise, é proposto uma correção. Lá está, para fecharmos a porta aos ataques informáticos, está bem? É feita uma análise logo uma pré-análise se a empresa está ou não com risco a ter algum evento de crime neste âmbito, não é? Sim, e com este primeiro serviço é logo detectada a vulnerabilidade da empresa. Portanto, são logo detectados os pontos fundamentais em que a empresa poderá ser um alvo de ataque informático. Portanto, isto é fundamental. É fundamental porque muitas vezes a própria empresa nem sequer tem noção da sua própria realidade, não é? E penso que esta prestação de serviço... Sim, não tem noção dos riscos que poderá estar a correr. Exatamente, e dos erros ou do que é que poderá fazer para melhorar e para não ser alvo deste tipo de ataques. Sim. Para não ficar tão sujeito ao alvo informático, exatamente. Depois temos uma cobertura de responsabilidade civil, ou seja... temos uma cobertura de prevenção, foi esta a primeira questão que eu apresentei, portanto, nós vamos prevenir a empresa aos ataques informáticos, portanto, vamos apresentar quais os pontos que deverão ser corrigidos, quais os equipamentos que deverão ser protegidos para diminuir o risco de alvo da empresa. Isto é fundamental. Depois temos então sim uma cobertura de responsabilidade civil. Nós vamos garantir os danos provocados a terceiros devido ao ataque informático e pelos quais a empresa possa eventualmente ser responsável. Atenção, nós não retiramos a culpabilidade da empresa, obviamente, mas substituímos-nos ao tomador nessa responsabilidade. Isso é fundamental, eu acho que é realmente... deixamos a empresa tranquila, ou o tomador tranquilo, ou o cliente tranquilo. Sim, na expectativa... Faz a atividade dele de forma normal, sem este tipo de preocupação, não é? Ou seja, que acaba por ser aquilo que todos nós queremos, que é estar dedicados àquilo que nós temos mesmo que fazer e não termos preocupações acrescidas, como estar a abrir um e-mail por engano, ou colocar o telemóvel no bolso sem bloquear e abrir um e-mail por engano e era uma questão de phishing ou o que for. Neste caso estamos mais despreocupados e focados naquilo que realmente temos para fazer, não é? Sim, e esta cobertura é realmente muito importante porque a responsabilidade do cliente é-lhe sempre imputada, como é óbvio, mas ele saber que tem ao lado uma companhia, um parceiro que o ajuda a arranjar uma solução ou a encontrar uma solução para resolver aquela questão, dá-lhe uma certa tranquilidade, obviamente, dá uma certa tranquilidade ao cliente. Portanto, foi como eu disse no início, nós
não conseguimos anular de todo os ataques informáticos, mas estamos ao lado do nosso cliente, com os melhores parceiros do mercado, para, de alguma forma, encontrar uma solução para minimizar os danos que advenham de ataques informáticos. Isso é fundamental hoje em dia, não é? Uhum. Ficam ainda assegurados os danos morais, as despesas com cauções, despesas judiciais e o pagamento de sanções administrativas, principalmente porque há uma situação que neste momento nós não podemos fugir, que são as responsabilidades, principalmente das empresas, na proteção dos dados dos seus clientes. Isto é fundamental, nós não podemos ir contra o requerimento do RGPD, principalmente o RGPD, que de alguma forma vem impor algumas responsabilidades, principalmente às empresas, na recolha, na proteção, no arquivo dos dados dos seus clientes, e as suas responsabilidades lá está perante terceiros. Portanto, nós não anulamos a responsabilidade do cliente, mas estamos ao lado do cliente para arranjar a solução, para encontrar a solução devida, para que de alguma forma minimize os danos devidos a todas estas questões, ao roubo de dados, o deixarem de ter acesso ao seu sistema informático, não conseguirem elaborar, no caso de serem empresas, todas as suas responsabilidades perante terceiros devido a um erro até de um seu colaborador. Portanto, isto acaba por ser um produto tão vasto, com uma proteção também muito alargada. Depois, foi o que aconteceu àquela empresa do Norte, não é? Que recentemente foi noticiado. Sim, recordo-me perfeitamente da notícia que eu ouvi há cerca de 15 dias, sensivelmente, se não estou em erro, de Famalicão. Felgueiras, sim, que os prejuízos eram elevadíssimos, estamos a falar de 2,5 milhões de euros, se não estou em erro, de prejuízo, e continuavam paradas com todos os colaboradores em casa sem conseguir elaborar, porque tinham sido alvo de um ataque informático. Portanto, lá está, são questões, os ataques informáticos são invisíveis, mas acontecem. Sim. Naquela empresa foi flagrante, porque realmente, tanto quanto sei, acho que, segundo o que o diretor financeiro, ou CEO, que referiu, que por cada dia era cerca de 1 milhão de volume de negócios que eles deixavam de produzir. Que obviamente que depois, ou por hora, já não tenho bem ideia, mas que depois iria dar esse prejuízo, porque essa produção depois teria naturalmente esse lucro que é capaz de referir e que é muito grande. Claro, obviamente. E às vezes por um pequenino erro, por uma pequenina janela que ficou aberta, e provoca este dano enorme nas empresas. Isto é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. Porque as oportunidades acontecem e cada vez mais temos redes preparadas e constantemente a evoluir para conseguirem aceder aos nossos dados, não é? Sim, por isso é que eu há pouco também referi que quando existem alertas a nível de internet para nós não fazermos algo, é porque alguém já foi alvo desse ataque. Porque essa evolução é constante, que faz com que eles andem sempre à nossa frente, ou à frente das empresas. Claro. Daí a necessidade extrema de ter este tipo de garantias, de seguro, de estar salvaguardado. Temos também uma cobertura complementar, uma cobertura de diversos gastos destinados a recuperar o sistema informático da empresa, assim como a sua reputação, quando esta for afetada em consequência do ataque informático. Também incluímos uma cobertura em que estão incluídas a desinfecção de vírus, reposição de dados ou reposição de software e o restauro do sistema, entre outras situações associadas a toda a questão informática da empresa. Portanto, este seguro acaba por ir de encontro às 3 necessidades que a empresa terá no caso de ser alvo de um ataque informático, não é? A prevenção, que é fundamental, a sua responsabilidade perante terceiros e depois a restauração da sua própria empresa e tentar colocá-la ao estado inicial em que ela se encontrava antes do ataque informático. Portanto, é um seguro muito abrangente.
Não sei se ias dizer alguma coisa, Cláudia. Se calhar não. Estava a concordar. Portanto, as garantias deste seguro Cyber Risk. Nós estamos a falar de um produto que se disponibiliza ao pagamento de despesas de recuperação de dados e a limpeza de vírus, permitindo repor a situação da empresa antes do ataque, aquilo que eu disse há pouco. Resumindo aqui um bocadinho a questão das garantias, sabemos que também tem uma cobertura de gastos para recuperar a reputação da empresa na sequência do uso malicioso da sua rede informática. Que as empresas também, obviamente, se distinguem no mercado, não é, Cláudia, pelo seu nome, pela sua imagem. Sim. Portanto, é fundamental o cliente se sentir seguro ao utilizar os serviços daquela empresa. Portanto, é fundamental também a recuperação ou recuperar a reputação da empresa. Também garantimos outras despesas, incluindo o pagamento de resgates, desde que legalmente autorizados, ou despesas com ações de relações públicas. Posso fazer aqui, partilhar contigo aqui um pequenino parênteses. Eu já tive alguma formação em relação a este tipo de produto e na última formação que eu estive presente em relação ao produto Cyber Risks, o formador partilhou connosco que efetivamente já tiveram, no caso de uma empresa que foi alvo de ataque informático, tiveram efetivamente que negociar com o pirata informático e tiveram que sim pagar, foram extorquidos e tiveram que pagar o resgate para que a empresa pudesse ter acesso novamente à sua base de dados, ao seu sistema informático e recuperar toda a informação que tinha até então. Portanto, isto é uma realidade e estamos a falar de uma situação que aconteceu em Portugal, Cláudia. Sim, até porque essas empresas, quando isso acontece, ficam completamente impossibilitadas de ter acesso à base de dados, não é? Sim, e de acesso até fazerem esse tal pagamento. Exato, e de ceder ao seu sistema informático. Portanto, a empresa parceira que negocia esta situação tem a certeza absoluta, terá que ter a certeza absoluta que está a falar com o pirata informático real, que terá então que fazer o pagamento do resgate de todos os dados daquela empresa. Isto é assustador, é um bocadinho assustador, não é, Cláudia? Mas é verdade, isto é uma realidade. Sim, ainda mais com a situação que todas as empresas acabam por hoje estar a atravessar, ou seja, fomos um pouco obrigados para a vertente de internet, não é? Tivemos que lançar os negócios de forma a estarem ao alcance de qualquer um de nós e aquilo que era face àquilo que estamos a viver, que ainda estamos a viver, já se vê a luz ao fundo do túnel e esperamos que para a semana já estejamos todos desconfinados, mas fomos todos naturalmente empurrados para a internet. Para uma vida mais virtual, não é? Sim, e depois, face a todas essas dificuldades, ainda temos um ataque, depois que ainda nos implica um pagamento de uma determinada quantia, é dramático, efetivamente, é dramático. E tu agora abordaste uma situação realmente muito importante que eu tinha tocado há pouco, mas às vezes nós esquecemos-nos, é que a grande parte dos colaboradores, principalmente nas empresas em que isso é possível, neste momento estão a trabalhar em casa. Há empresas que já não irão retornar os seus colaboradores às empresas, não retornam, portanto vão ficar... Sim, o trabalho presencial. Fazem o trabalho, efetivamente ficarão em teletrabalho enquanto for possível, ou é a nova realidade da empresa. Há casos de empresas em que os colaboradores já não voltarão ao trabalho presencial. Sim, deixou de existir aquela condicionante de que eu moro em Nova Iorque e trabalho numa empresa em Portugal. Isso deixou de existir. Eu posso morar onde eu quer que seja e trabalhar numa empresa onde quer que seja. É verdade. Porque com a realidade do teletrabalho, isso é possível. É grande, não é? Agora, Cláudia, também é importante nós percebermos que esta nova vida virtual ou esta nova vida atrás de um computador em casa, em qualquer ponto do mundo, como tu disseste, abre portas a que os próprios colaboradores na sua habitação, ou no local em que estão a fazer o teletrabalho ou estão em teletrabalho, acabam por ser um alvo muito mais fácil de ataque informático.
porque lá está as proteções até dos próprios equipamentos, ou o cuidado, ou o cuidado, ou a questão de cometerem um erro e aí levá-los a abrir a porta ao ataque informático é muito maior, não é? Sim. Principalmente quando muitas vezes, eu realmente ouvi essas notícias neste último ano, em que, para além dos colaboradores irem para teletrabalho, temos a maior parte das crianças também e dos jovens em escola, em telescola, portanto, em escola online. Portanto, na casa do colaborador, a realidade de acesso à internet é completamente diferente e os riscos são muito maiores do que quando o colaborador se encontrava em trabalho presencial. Portanto, estamos a falar de uma realidade completamente nova. É verdade. E para a qual temos que acordar também de alguma forma, porque é invisível, mas acontece. Sim. Não é? Damos também a garantia, como eu disse no início, do acesso a uma plataforma informática que analisa todas as questões associadas aos equipamentos informáticos e à presença das empresas, principalmente das empresas nas redes sociais e na web, e procede então à sua correção, ou avalia toda a sua vulnerabilidade e permite então corrigir os erros para diminuir o alvo, os ataques informáticos, exatamente. Sim. Tem também a garantia da indemnização por danos provocados a terceiros devido a ataques à própria rede informática. E estamos a falar de capitais que podem chegar a 1,2 milhões de euros. Portanto, são coberturas muito completas, muito recheadas. E então, isto é uma solução com uma boa proteção contra os ataques informáticos, cibernéticos neste caso. Portanto, é um produto muito alargado, com coberturas bastante completas e que vão de encontro ao risco que as empresas neste momento se encontram sujeitas. As vantagens da empresa em subscrever este tipo de produto vão de acordo às garantias e às coberturas que eu há pouco apresentei. Nós fazemos a oferta de um diagnóstico, principalmente do RGPD, que é fundamental. Nós analisamos a questão de como é que a empresa analisa a questão do RGPD, portanto é fundamental. Analisamos essa situação e apresentamos a melhor solução para que de alguma forma não cometam erros em relação à irregularidade do RGPD. Fazemos a análise do seu site, lá está a presença da empresa na web, a análise detalhada de todas as vulnerabilidades da empresa. Fazemos uma assistência tecnológica, apresentamos serviços de prevenção e disponibilizamos backups informáticos. São tudo vantagens, para além das coberturas e das garantias já apresentadas, que o produto CyberRisks apresenta às empresas e aos seus clientes. A melhor forma de poder experimentar o produto e perceber o grau de risco da sua empresa é como testar. É possível testar através de um simples questionário qual o grau de exposição que a empresa terá aos riscos cibernéticos e aos ataques informáticos. Após essa pequena análise, através do site, a empresa e o cliente irá perceber onde é que poderá melhorar nos seus equipamentos e na sua vida na web e na sua vida virtual e online, como é que pode melhorar e proteger a sua empresa para que de alguma forma então limita os ataques informáticos. A melhor proteção, eu sei que isto acaba por ser um clichê, né, Cláudia, mas a melhor proteção é efetivamente a prevenção. E antes de mais, obviamente, a prevenção é fundamental. Mas muitas vezes a empresa não sabe qual é que é a melhor opção, não sabe como é que pode prevenir, não é? Porque ainda por cima estas questões são tão difíceis de compreender que muitas vezes nós não sabemos sequer onde é que podemos prevenir ou podemos proteger a nossa empresa aos ataques informáticos. E nós fazemos esse teste pelo nosso cliente. Nós disponibilizamos essa informação ao nosso cliente e depois apresentamos o melhor produto, obviamente, de acordo com a situação atual
da empresa dos clientes. Portanto, exatamente. A melhor solução nós apresentaremos após esta análise de risco e estamos disponíveis então para responder a algumas dúvidas, a algumas questões em relação a este produto. E estamos disponíveis também para poder dar resposta a qualquer situação que a empresa tenha. Exatamente. Então, só aqui, entretanto, também ninguém nos fez aqui nenhumas questões. Parece-me, a nível de apresentação, foi bastante claro e não deve deixar muitas dúvidas, mas, entretanto, só aqui esclarecer uma questão. Qualquer empresa pode entrar em contacto convosco e, antes de passar à parte de subscrever, propriamente dito, o seguro, vão fazer em conjunto com a tal empresa, a Lazarus, uma avaliação da exposição que a empresa tem à possibilidade deste tipo de ataques. E depois só aí é que depois passarão para a parte do seguro propriamente dito. Estou a dizer um disparate? Antes de mais, antes da emissão do contrato, nós fazemos uma pequena análise na plataforma, que já existe no nosso parceiro, na companhia, que ela vai analisar então a vulnerabilidade da empresa, ok? Pronto, é uma plataforma interna da companhia que já tem todas as questões identificadas e fundamentais para então dar resposta a essa questão. É uma plataforma interna no parceiro. Do parceiro, ou seja... Exatamente, desculpa Cláudia, só se pode subscrever o contrato efetivamente após se analisar esta primeira situação, o risco da empresa. Pronto, era isso que eu estava... Depois avançamos para a emissão, sim. Era isso que eu estava a querer esclarecer, ou seja, qualquer empresa ou qualquer pessoa que queira analisar a vulnerabilidade que o seu negócio ou a sua exposição através da internet que tem ao dia de hoje, poderá fazê-lo através da resposta a esse questionário e depois, só após essa resposta e a análise dos riscos que poderá correr, é que depois passam à fase seguinte, que será a apresentação da proposta de seguro para mais adequada a cada negócio e a cada pessoa, sim, certo? Sim, exato. Entram em contato connosco, nós ajudamos, obviamente, a fazer esse pequeno teste e depois, a partir daí, a emissão é automática. É automática, pronto, mas tem que haver sempre primeiro essa primeira análise para perceber e depois provavelmente haverá sugestões para melhorar e para evitar ao máximo a ocorrência desse tipo de ataques, certo? Exatamente, se assim for necessário, se a proteção que a empresa tem assim não exigir, não é então aconselhada nenhuma alteração e subscreve-se então o contrato de acordo com o que o cliente entender em termos de coberturas e depois estaremos sempre ao lado do nosso cliente para poder ajudar a resolver qualquer questão que ocorra a posteriori de algum ataque informático, que são realidade de situações que de alguma forma me assustam. Este tema assusta-me um bocadinho, sabes, Cláudia? Sim, até porque não só numa questão da empresa, não é? Como tivemos esse exemplo recente dessa empresa, salvo erro, em Felgueiras ou em Famalicão, que esteve realmente condicionada na parte laboral durante ali alguns dias, o que naturalmente prejudicou a rentabilidade da empresa, do negócio, mas também a qualquer um de nós, ao mexer em qualquer equipamento tecnológico com acesso à internet, poderá estar a colocar em risco o que for nosso, não é? Naturalmente, se calhar aquilo que acabamos por estar um pouco mais alerta é a questão a nível dos nossos acessos online aos bancos, que hoje em dia é uma realidade. Não creio que, face à situação que aconteceu há um ano esta parte, que haja uma pessoa que não tenha acesso à internet, que vá aceder ao banco através da internet. Sim. Qualquer pessoa faz isso, qualquer pessoa faz pagamentos através da internet. E, para mim, isso é uma constante... Eu acedo milhares de vezes, não é? Que acaba por ser, e à minha semelhança haverá muitas pessoas. Claro. E isso provavelmente é algo que nos preocupa, até porque muitas das vezes acedemos a redes de internet que não nos são familiares.
e que poderão não ser seguras e através do acesso, através das nossas contas, através dessas redes de internet que não conhecemos tão bem, poderá estar logo aí um risco. Sim, uma porta de acesso. Sim, uma porta de acesso. E realmente eu volto a frisar esta questão porque é realmente uma das mais importantes, a responsabilidade que as entidades coletivas, as empresas têm perante terceiros, principalmente na ordem da gestão do requerimento do RGPD, é fundamental. Portanto, uma empresa que não se preocupe a cumprir, pelo menos, a lei do RGPD ou a cumprir o que lhe é obrigado em relação à proteção dos dados dos seus clientes, é uma empresa que poderá eventualmente ficar vulnerável a ser responsabilizada perante terceiros, não é? E a receber multas avultadas que acontecem também é uma realidade. É verdade, é verdade. Entretanto, temos aqui um comentário do Sr. José Ribeiro que nos diz: a questão da cibersegurança está entre a nossa cadeira e as nossas mãos. A questão está que não conseguimos entrar em determinados sítios da internet sem dar autorização. Pois e refere também que o RGPD é uma fantasia, porque temos de aceitar tudo para ter acesso à informação. Sim, é uma realidade, mas lá está. Temos que aceitar, mas em sites que sejam do nosso interesse. Eu peço desculpa, isto já é uma opinião muito pessoal, porque há determinados sites que eu até possa ter algum interesse, mas depois há determinadas coisas que pedem sempre para nós aceitarmos, por exemplo, aceitar os cookies, etc., que muitas das vezes podemos não ter interesse e simplesmente não entramos, mas aquilo que o Sr. José Ribeiro está a dizer é uma realidade hoje em dia, por causa da obrigatoriedade do RGPD. Não sei se, Adélia, se tens alguma coisa a acrescentar. Sim, concordo com essa questão, obviamente. Hoje em dia quase que somos forçados a aceitar todas as condições, é verdade. O que, de alguma forma, lá está, vem de encontrar aquilo que eu disse. Aumenta a responsabilidade das empresas quando recolhem parte dos dados, principalmente dos seus clientes. É mais nesta questão que eu acho que é fundamental, porque uma empresa tem responsabilidade na gestão e na proteção dos dados dos seus clientes. Vai um bocadinho além também desta situação da vida particular, do eu que estou perante o meu computador e acedo a determinados sites ou a determinadas... basicamente são sites, ou que tenho uma presença na net e que de alguma forma posso dizer sim ou não a uma outra questão. No entanto, eu como empresa tenho uma responsabilidade acrescida perante os meus clientes, não é? Certo. Principalmente nesta gestão, é fundamental. E o produto CyberRisk vem responder a isto. O Sr. José Ribeiro, entretanto, fez aqui outra questão, que é como é que sabe que esses sítios são confiáveis? Pois, a maior parte de alguns não sites sabemos. nós não sabemos, eventualmente, a não ser que sejam efetivamente alguns sites fidedignos. Ou, quando falámos há pouco em relação à questão dos e-mails, termos a certeza da origem, da recepção daquele e-mail, temos a certeza que é fidedigno e de alguma forma sentimos-nos confiáveis a aceder aos conteúdos de um determinado e-mail. Mas como eu tinha dito há pouco, Cláudia, logo no início da apresentação, não sei se te recordas, deixa-me só confirmar, porque eu não tinha... 8% das situações relacionadas com ataques informáticos é efetivamente por acesso a dados de uma forma negligente ou erros de colaboradores. Portanto, é uma realidade. É uma realidade. Portanto, clicar no sítio errado ou aceder a um site que não é fiável são realidades. Portanto, cerca de 8% dos ataques informáticos advêm de situações relacionadas com isto, não é? Até porque muitas das vezes nós podemos estar tão preocupados com determinada
tarefa que estamos a fazer, não é? Que acabamos por inadvertidamente abrir alguma coisa que nós conscientemente não queríamos abrir, mas estávamos tão envolvidos com aquela determinada tarefa que nem raciocinamos muito sobre essa situação ou esse comportamento que estamos a ter. Não sei se consegues ter acesso aos comentários, Célia. Aqui o Sr. José Ribeiro refere novamente, eu como empresa tenho a responsabilidade, e depois refere, eu diria, eu como empresa quero dados para vender a posteriori. O negócio dos dados é um negócio de milhões. Pronto, mas aqui eu julgo, tu melhor do que eu para responderes a esta questão, mas aqui eu julgo que já vamos estamos um pouco a extrapolar um pouco a questão do risks. Aqui este tipo de proteção tem a ver com nós, enquanto particulares e enquanto empresa, estarmos salvaguardados de que algum ataque externo, malicioso, possa entrar dentro do nosso sistema informático da empresa ou particular, que possa colocar em causa os dados de terceiros. É certo que aqui a questão da venda do negócio dos dados, ele existe. Sim, é uma realidade, mas é um negócio que existe para isso mesmo e não para esta questão que julgo que estamos aqui a discutir. Mas, Célia, passo a... Sim, não, é exatamente isso. Esta informação já me ultrapassa, porque não tenho de todo grande conteúdo em relação a esta informação. O produto em si, o produto que eu estou aqui a apresentar, vai-nos trazer isso mesmo, uma solução para quando a empresa é alvo deste tipo de situação, em que fica privada de poder laborar com prejuízos avultados, porque efetivamente foi alvo de ataque informático e naquele momento precisa de uma solução, ou quando, obviamente, é chamada à razão para... ou quando é chamada à responsabilidade por ter eventualmente cometido um erro e obviamente é responsável perante terceiros e então sim, aí, obviamente, a companhia também, a nossa parceira, ajudará a empresa então a tentar resolver essa questão. O seguro Cyber Risk funciona nesse sentido. E foi aquilo que eu disse logo no início, Cláudio, não sei se te recordas, nós não conseguimos de todo anular os ataques informáticos, não conseguimos anulá-los de todo, não é? Não conseguimos fazer. É como uma questão de um acidente automóvel ou uma intempérie, nós não as conseguimos anular, não é? Agora, ter um bom parceiro, um bom mediador, uma boa companhia, uma boa seguradora ao lado desta empresa é uma mais-valia. Porquê? Porque obviamente irá oferecer determinadas vantagens que ajudarão a empresa a resolver aquele problema que ocorreu de imediato, não é? Exato. Penso que é esse o assunto que nós estamos aqui a abordar. Eu até vou um pouco mais longe, falaste no seguro automóvel e nas intempéries, etc., mas eu vou até se calhar um bocadinho mais longe e estamos a falar disto agora e se calhar estamos a falar porque de há um ano esta parte aconteceu toda esta evolução e que todos nós ficamos ainda mais sujeitos a tudo o que é através da internet. Mas eu vou um bocadinho mais além e provavelmente até digo que se todos os negócios e se vai, como estão a discutir em Assembleia da República, etc., um novo documento, um novo decreto-lei relativamente ao teletrabalho, em que todos os negócios poderão ter uma vertente internet, etc., eu creio que provavelmente não deverá demorar muito tempo que estaremos a falar de um seguro, mais um seguro obrigatório para todas as atividades, para além do seguro automóvel, do seguro de responsabilidade civil, de um seguro de acidentes de trabalho. Provavelmente este seguro Cyber Risks poderá ser rapidamente um seguro que irá estar nos seguros obrigatórios para as empresas. Sou eu a especular? Sim, é uma questão que realmente abordaste e que é realmente importante, eventualmente. Eu acredito que este tipo de produto, nós estamos a falar de um produto que de todo tem um prémio muito elevado, para as empresas que de alguma forma poderão ter valores muito avultados em caso de serem alvo de ataque informático. Este é um produto muito acessível à maior parte das empresas e realmente o que tu disseste é muito relevante, é muito importante, se calhar
este tipo de produto deveria se enquadrar no pacote de quase seguros obrigatórios das empresas, pela necessidade que a empresa no futuro terá, porque os ataques informáticos são uma realidade. Sim, sim. Exato. Sim, é verdade, é verdade. Aliás, as grandes empresas provavelmente todas terão, aliás, têm os departamentos informáticos especificamente que acabam por estar 24 horas no controle deste tipo ou na prevenção deste tipo de ataques. Por isso, todas as outras que acabam por não ter uma necessidade de um departamento informático na empresa, sempre full-time, provavelmente isto poderá ser uma necessidade futura e uma solução que poderá vir a ser obrigatória. Eu não faço a mais pequena ideia se virá ou não, sou eu a especular e olhar um pouco para o dia da manhã. Pois, o Sr. José está a dizer que o seguro Cyber Risk já existe nos Estados Unidos e que existe muitas exclusões que faz com que ele pouco ou nada garanta. Aqui, relativamente aqui ao Sr. José, o que eu sugeria ao Sr. José é, tem aqui o e-mail e o contacto o contacto da Célia. Uma vez que existe, não sei se terá algum negócio ou não, uma vez que existe o tal análise prévia para perceber se estamos ou não com o negócio protegido para este tipo de riscos, o que eu sugeria era o Sr. José entrar em contacto, tanto o Sr. José como qualquer outra pessoa que nos esteja a ver, que tenha interesse neste tipo de seguros, sugeria realmente que fizessem esse diagnóstico, poderá ser esse diagnóstico poderá também esclarecer aqui muitas questões que todos nós temos, não é? Mas eu peco um pouco, e aqui relativamente à questão do Sr. José, que há pouco ele disse como é que nós sabemos se os sítios são confiáveis. Eu, a priori, para mim, os sítios são confiáveis. Depois, obviamente, que eu olho sempre para eles de uma forma confiável, desconfiando. É aquilo que eu tento fazer no meu dia-a-dia. E o que eu aconselho, em caso de dúvida, é melhor não arriscar. Exatamente, em caso de dúvida é não arriscar, porque realmente estamos sempre a ser inundados de imensos e-mails, muitos até somos nós que realmente, ou porque compramos uma coisa através da internet, algum artigo, e que depois naturalmente subscrevemos a newsletter desse site, e depois estamos sempre a ser um pouco inundados por ele, e acaba por não... Porque depois abrimos e depois às vezes já não nos lembramos que fizemos realmente essa subscrição ou não. Pronto, há imensas questões que hoje em dia são flagrantes e que qualquer um de nós, inadvertidamente ou não, ou até naquele momento pode ser consciente, mas depois, passado algum tempo, já não nos lembramos e acabamos por estar sempre a correr esses riscos. Dos que nos estão a ver, não sei se terão mais alguma questão. Se tiverem, por favor, digam, que entretanto também estamos a terminar. Se tiveram alguma dúvida da apresentação que entretanto também foi feita, queiram, por favor, perguntar. E eu passo a palavra à Célia, não sei se terá mais alguma coisa a acrescentar. Penso que já abordámos todos os pontos importantes. No entanto, volto a deixar aqui os meus contactos, conforme deixei da última vez, no último webinar. E estou disponível para responder, obviamente, a uma outra questão, para poder esclarecer alguma dúvida em relação a este tipo de produto e obviamente, embora seja um produto muito... específico, sim, era isso que eu queria dizer, específico e principalmente referente a um tema no qual muitas vezes nós não estamos muito habituados, não é, a falar, teremos obviamente sim parceiros, seguradoras que nos poderão esclarecer e ajudar a esclarecer para de alguma forma encontrarmos a melhor solução. Exatamente. Aqui o importante realmente é o próximo passo que qualquer um de nós poderá fazer e qualquer uma das pessoas que nos estão a ver ou que nos venham a ver é testar. Testar se o negócio, se as vossas ligações à internet, tanto domésticas como empresariais, estão realmente
vulneráveis ou não a este tipo de ataques. Acho que é o primeiro passo, é isso que sugerimos, é o primeiro passo. Falem neste caso, com os especialistas na matéria, que é Pedro Custódio Seguros, são especialistas nesta área, que terão naturalmente as melhores sugestões para vos fazer. Aqui da minha parte, eu não tenho, entretanto, mais ninguém fez nenhuma questão. Da minha parte, esta é a sugestão que eu tenho para vos dar, é realmente testar, perceber se estão a correr algum risco ou não, independentemente de correr riscos, corremos, basta, a partir do momento em que estamos ligados à internet, já estamos a correr riscos, isso é inevitável. No entanto, podemos naturalmente nos proteger ao máximo e aqui Pedro Custódio Seguros terá as soluções adequadas para cada um de vós. Célia? Obrigada, Cláudia, é isso mesmo. Estarei sempre disponível então para responder a qualquer questão e até ao próximo webinar. É verdade. Entretanto, nós vamos enviar um formulário para todos os que nos assistiram, para percebermos melhor se este horário para vós é realmente interessante, se gostam deste horário ou se preferem outro horário para estes webinars. Então, da minha parte, despeço-me. Obrigada, Célia, mais uma vez pela colaboração. E espero, desse lado, que tenham gostado, tanto quanto nós. Obrigada. Obrigada, então, a todos.